boa tarde. O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no começo deste mês, mostra que só no ano passado, mais de 50 mil brasileiros foram assassinados. Enquanto em alguns estados, como São Paulo, houve queda no número de homicídios, na região Nordeste o aumento foi alarmante. A única exceção foi o estado de Pernambuco, onde a taxa de homicídios caiu quase 27%, segundo dados do mapa da violência deste ano. Para debater essa realidade da violência no país, convidamos Carolina Ricardo, coordenadora da área de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, e também recebemos Aguinaldo Fenelon, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Você também pode participar do nosso debate enviando suas perguntas através do portal de conteúdo da TV Cultura, cmais.com.br/jcdebate/participe. Também pelo Twitter, @jc_debate, ou então via rede social pela nossa página no facebook.com/jcdebate. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Bem, os especialistas são unânimes em afirmar que para combater a violência é preciso conhecer as causas. Quais são as principais causas da violência no nosso país? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com você, falando para todo o país. Boa tarde, Carolina também. Andresa, são várias causas. Eu entendo que a maior causa da violência desse país, chegamos a um ponto alarmante hoje no país, é a educação, na evasão escolar. Todas as crianças e adolescentes que estão hoje no centro socioeducativo, elas abandonaram a escola. Se ela não abandonasse a escola, ela tinha perspectiva de vida. Então, na hora que abandona a escola, a evasão escolar se torna essa maior causa, em tantas outras, mas a maior causa, eu defendo isso, porque visitando os presídios, a minha área sempre criminal, visitando os centros educativos de crianças e adolescentes, todas abandonaram a escola. É o maior mal desse país. Sem a escola, fica vulnerável ao mundo do crime e às drogas. E ninguém vira bandido velho, com maior idade. Se começa a cometer atos infracionais desde a infância. E quando essas crianças abandonam, ela fica vulnerável. Então, existem alguns casos mas é muito pouco os casos que não abandonaram a escola. A maior causa, eu entendo que é essa. Por isso era importante continuar investindo. Um exemplo, São Paulo. Por que São Paulo hoje reduziu, o maior índice foi São Paulo, 5%? Porque a evasão escolar em São Paulo é a menor que tem. É 5% São Paulo. Pernambuco, porque Pernambuco está diminuindo a violência em Pernambuco. Além de ter o Pacto pela Vida, que é um projeto que eu vou falar durante os debates, tem também a queda de evasão escolar de 22% passa para 8%. E eu queria, acho que, fazer uma complementação quando a gente pergunta quais são as causas, né? É difícil dar essa resposta, porque, de fato, como o Dr. Fenelon dizia, são muitas as causas. Mas acho que a gente precisa, uma das causas principais é justamente a dificuldade em apontar as causas, em fazer um diagnóstico. Então, por exemplo, né, no caso de São Paulo, que os homicídios caíram muito, mas os roubos continuam em patamares muito elevados. E aí, não só em São Paulo, no Brasil, a gente tem um índice baixíssimo de esclarecimento, de investigação. A polícia acaba investigando pouco. Se investiga pouco, você não esclarece, você não tem clareza de qual é o perfil desse crime. Então, é até difícil dizer, no caso dos roubos, por exemplo... Fica difícil de criar políticas públicas também. Exatamente, porque você precisa ter um diagnóstico profundo. Então, acho que o primeiro ponto é, uma das causas, falta investigação correta e séria no nosso país. O índice de esclarecimento dos crimes é muito baixo. Um outro ponto, quer dizer, quando a gente fala especificamente de homicídios, é que a gente vive numa fase em que a gente precisa atualizar o diagnóstico dos homicídios do nosso país. Né? Nos últimos 10 anos, a gente tinha marcadamente um perfil de homicídios por questões interpessoais, por motivos banais, em que a arma de fogo era um fator catalisador importante. A gente conseguiu redução significativa em alguns estados, mas a gente precisa atualizar esses homicídios. É muito comum as pessoas dizerem, tem a ver com o tráfico de drogas, mas será que tem? O que significa ter relação com o tráfico de drogas? E embora o homicídio ainda seja um crime mais investigado, o índice de esclarecimento também é baixo, é só 8%. E agora, Carolina, tem um dado falando de homicídio, né, que o número de homicídios diminuiu 7% no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado.
Como que o Instituto Sou da Paz entende esses números? Olha, a gente tem acompanhado os dados de homicídio aqui no estado de São Paulo, no Brasil, em outros estados também. De fato, houve uma redução importante. Eu acho que aqui no estado de São Paulo, em 2012, a gente viveu uma crise de segurança importante, em que houve mortes de policiais, a taxa aumentou bruscamente, né? E a partir de 2013, começaram a haver algumas medidas importantes, quer dizer, houve a maior investigação desses crimes, houve um controle da violência policial também, de mortos pela polícia, né? Um conjunto, a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhando em conjunto. Isso é fundamental. Enquanto não houver integração entre as polícias, para fazer o policiamento ostensivo e para fazer a investigação, fica difícil de ter resultados eficientes. Então, de fato, a gente voltou a ter queda no estado de São Paulo. Doutor Fenelon, dia 29 de abril deste ano, entrou para a história de Pernambuco, não foi isso? Foi nesse dia, em todos os 184 municípios, ninguém morreu assassinado. O que explica essa grande conquista? É o processo de interação. O que tem destruído esse país é a vaidade entre os poderes. Não se comunicam os poderes nesse país, só se encontram em reuniões, em posse, em eventos. Em Pernambuco, esse processo começou a mudar. Toda semana se senta na mesma mesa o Poder Executivo, o Legislativo, o Ministério Público, o Judiciário, as polícias, delegado, militar. Lá é uma polícia só, são duas polícias, mas trabalham juntas em Pernambuco. É um verdadeiro processo de interação. Sempre os poderes foram integrados, mas é preciso interagir. E o que aconteceu em Pernambuco é um investimento forte na área de segurança, aconteceu, aumento do efetivo policial, mas não é isso só, isso é apenas um dado. A questão policial é um plus a mais, que aconteceu em Pernambuco, mas o que aconteceu foi políticas públicas. Num pacto funciona mais ou menos assim. Quando uma área está violenta, o governo investe naquela área, na área da educação, de saúde, esporte, junto com a prevenção. É um trabalho de repressão e um trabalho de prevenção ao mesmo tempo. Como também na área da educação, também é muito forte o trabalho que estamos desenvolvendo. Não é um trabalho do governador, é um trabalho do Estado, onde todos participam juntos, no pacto pela vida. Pernambuco, diminuiu. E para isso também o Ministério Público lá contribui com política de indução com indução de políticas públicas. Vou dar um exemplo. Apresentamos o projeto Pernambuco contra o Crack, que foi vencedor no Conselho Nacional como o melhor projeto de um país de indução de política pública das entidades públicas, isso é, dos Ministérios Públicos brasileiros. Então, trabalhamos com o perfil da cidadania. É a cidadania onde vamos encontrar o caminho do combate à violência. Por outro lado, doutor Fenelon, tem um dado preocupante que eu vou mostrar aqui para o senhor, que eu gostaria que o senhor comentasse. O índice de insatisfação com a polícia cresce no Brasil. Segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, 70% da população não confia nas instituições policiais. Após 9 dias preso, a Justiça Militar de São Paulo mandou soltar o policial Luciano Pinheiro Bispo, acusado de matar com um tiro o adolescente Douglas Rodrigues, durante uma abordagem na Vila Medeiros, zona norte da capital, em 27 de outubro. O PM vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, sem intenção de matar. A defesa alega que o disparo foi acidental. Na outra ponta estão os policiais mortos. Só no estado de São Paulo foram 120 no ano passado. No final de outubro, o coronel da PM Reinaldo Rossi foi duramente espancado por um grupo mascarado infiltrado em uma manifestação. Ele teve fratura nos ombros e, quando era socorrido, pediu à tropa que mantivesse o controle e não revidasse. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra como a população enxerga a polícia. 70% dos entrevistados não confiam no trabalho das polícias civil e militar, índice 8,6% maior do que o mesmo semestre do ano passado. A pesquisa ouviu 6.600 pessoas em 7 estados e no Distrito Federal. Pernambuco é o estado onde a população menos confia na polícia. Já os baianos são os que mais acreditam na instituição. O levantamento revela ainda que 5 pessoas morrem em média por dia vítimas da ação policial. No ano passado, 1.890 pessoas foram mortas em casos envolvendo policiais em serviço.
Carolina, 70% dos brasileiros não confiam no trabalho da polícia. O que explica esse número tão alto? Acho que o primeiro ponto é dizer que esse é um tema extremamente espinhoso, né? E acho que a reportagem mostra muito bem que essa discussão sobre polícia tem os dois lados, né? A polícia comete erros, arbitrariedades e violência, mas também sofre. A gente tem uma das taxas de policiais mortos das mais altas, né? E acho importante também a gente separar um pouco. Quando a gente fala polícia, a gente está falando de mais de uma polícia. Então, tem uma série de fatos que podem explicar. A primeira delas, como eu comentava, se eu vou à delegacia fazer um BO, registrar uma ocorrência, eu sei que aquilo não vai virar uma investigação, eu não vou ter uma resposta para aquele crime que eu fui levar ao conhecimento da polícia. E essa falta de esclarecimento de crime já gera um descrédito. Além disso, quando eu vou também fazer o BO, muitas vezes eu sou maltratado, eu tenho que esperar, o serviço não funciona bem, para que eu acabo sendo revitimizado. Então tem essa questão com a polícia civil. Em relação à polícia militar, a gente percebe que tem dificuldade, a polícia militar ela interage cotidianamente com o cidadão, né? Aqui em São Paulo o número de abordagem é altíssimo, mas acaba atingindo poucas pessoas em conflito com a lei. A maioria das pessoas abordadas são pessoas de bem, que não devem nada, que são abordadas porque faz parte do trabalho da polícia. Mas a polícia muitas vezes não consegue explicar a razão da abordagem, não consegue prestar contas ao cidadão. Isso faz com que eu fique muito insatisfeito com esse trabalho, né? Além disso, há situações de violência, como a gente viu também na reportagem. É preciso esclarecer quando a polícia comete um erro ou uma pessoa é morta pela polícia. Não é preciso que a polícia venha a público prestar contas rapidamente, contar da investigação. A gente sabe que a polícia está sujeita a errar, mas ela não pode se eximir de prestar contas. Então, todas essas questões fazem com que a polícia se afaste da sociedade, eu tenha medo e desconfie da minha polícia, tanto da polícia civil como da polícia militar. E, doutor Fenelon, o que acontece lá em Pernambuco? Questão maior, eu concordo plenamente com Carolina, apenas acrescento alguns dados. As instituições não conversam com a sociedade. O povo hoje não respeita e tem medo do juiz, tem medo de todo mundo, tem medo da polícia, porque ela não encosta para conversar. Primeiro grande erro é a forma do treinamento. Quando os policiais ingressam na polícia, deveria ter um treinamento diferenciado, não para bater, para dizer que o cidadão é o seu maior cliente, é o cidadão. Que o objetivo do policial é proteger o cidadão. A forma de até abordar é muito grosseira, muitas vezes, com o cidadão. Se vê. Então, o policial tem que entender que ele é empregado, que ele é servidor público, ele está para servir. Faz de forma diferente, se torna violenta. Por que um policial, após algemar, alguma pessoa vai bater? A gente vê isso. Então, precisa de treinamento, é preciso que o policial tenha psicólogo para trabalhar com ele, porque ele trabalha com arma na mão, trabalha no front, trabalha lá perto do crime, trabalha com a violência, termina ele se envolvendo. Então é necessário que a polícia brasileira repense e acaba com essa vaidade. Vocês viram a questão da PEC 37, a gente tem o poder de investigar, queria investigar sozinho. Está aí provado que o povo não acredita, mas não acredita não é para o cidadão policial em si, como aqui foi bem colocado, acredita no todo. O que aconteceu? Não treinou, não preparou, não capacitou. Os policiais são seres humanos. Terminam cometendo esses deslizes e a sociedade é quem sofre. Vamos responder uma pergunta que vem das ruas. Meu nome é Marcelo. Eu quero saber se uma boa educação ajudaria a diminuir o crime. É o que a gente estava comentando agora. É isso. A tese, me desculpe, mas a tese é essa. Está na educação. Nós somos reféns hoje de uma sociedade invisível de ontem, que não foi olhado. Essa sociedade invisível não teve educação, não teve lazer, não teve alimentos. Aí, para mim, é muito fácil hoje ser bom, ser homem de bem. Mas aqueles que estão sofrendo, aqueles que as políticas públicas não atenderam, aqueles que nunca frequentou uma escola que frequentou, saiu porque é escola de péssima qualidade, o professor que recebe um salário muito ruim, a escola que não tem área de lazer. Então, o segredo desse país está na educação, e a evasão escolar é o seguro. Olha aí, o cidadão, é a maior causa da violência nesse país. Quem fica na escola, cresce. Olha, Andres, eu tenho uma visão, eu acho que a educação ela é fundamental, mas não
porque vai reduzir a violência, porque ela é um direito, assim como a saúde, como a assistência social. Se todos esses direitos forem garantidos para a sociedade, com certeza vai haver um impacto na redução da criminalidade. Mas eu acho que existem outros pontos que precisam ser trabalhados antes da gente investir em educação, porque quando a gente discute segurança pública, você tem duas linhas de debate. Os que dizem que você tem que melhorar tudo, educação, desigualdade para melhorar, e aí você fica numa situação meio paralisada, porque até você transformar a educação nesse país leva tempo, e aqueles que dizem que tem que ser polícia mais dura, rota na rua. E tem um caminho intermediário, né? Não basta oferecer educação de qualidade, mas você precisa ser capaz de discutir prevenção da violência nas escolas. Então, por exemplo, a gente teve um projeto em parceria com a Secretaria do Estado de Educação aqui, para investir na formação dos PMECs, que são os professores mediadores. Você precisa ter dentro da escola profissionais capacitados a lidar com as situações de violência, a lidar com jovens que hoje não são os mesmos jovens de 20 anos atrás. Então, preparar esses professores, discutir cultura de paz nas escolas, né? Problematizar a cultura da violência, o uso de arma e a valorização de arma de fogo, por exemplo, nas escolas. Então, não basta oferecer a educação de qualidade, que sim é necessário, mas é preciso qualificar essa política para que ela tenha um impacto mais direto na violência. Então, acho que é por aí. E além da educação? Acho que tem uma série de outras medidas, né? E a gente tem exemplos. O Pacto pela Vida de Pernambuco é um exemplo importantíssimo. A Prefeitura de Diadema, aqui em São Paulo, investiu durante muito tempo. E qual é a chave do sucesso? A primeira coisa é fazer mesmo um bom diagnóstico. Como a gente dizia, num bairro, numa cidade, a violência vai ser diferente nas diferentes localidades. Entender qual é o principal problema ali. Investir em projetos intersetoriais. Chamar a Secretaria de Educação, da Saúde, da Educação. Se ali é um problema de uso de drogas na porta da escola, é um problema de roubo, desenvolver ações voltadas para essa finalidade, né? Além disso, articular as polícias. Então, como bem comentava o doutor Aguinaldo, não basta ter uma ação de repressão ou só de prevenção, é preciso combinar essas duas estratégias. Dessa maneira, você consegue políticas públicas eficientes. Então, em Diadema foi feito um diagnóstico que mostrava que os homicídios aconteciam durante a noite perto de bares, né? Portanto, a lei de fechar bar, que ela não é uma lei que serve para toda e qualquer realidade, mas é uma lei adequada ao perfil de violência naquele município. Foram desenvolvidos projetos de prevenção voltados para os jovens que estavam envolvidos com conflito com a lei. Adolescente aprendiz, aprimoramento da prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. O atendimento à violência doméstica, que tinha a ver também com o uso de álcool. Um trabalho com as polícias, quer dizer, as polícias passaram a planejar a segurança no município em parceria com a prefeitura, e isso foi mantido. Esse é o segredo do sucesso. Nós vamos para um rápido intervalo, o JC Debate volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os índices de violência no país. Vamos começar ouvindo mais uma pergunta da população. Meu nome é Daniel, eu queria saber qual é o fator responsável pelo financiamento do crime. Deu para entender? Deu sim, financiamento. Financiamento do crime, qual o fator responsável? Bom, acho que essa é mais uma daquelas perguntas de $1 milhão, né? E de novo eu volto à discussão que eu trazia anteriormente. É difícil, inclusive, responder essa pergunta porque a gente não tem esclarecimento dos crimes. Então, se a gente não tem crimes investigados com resolução, a gente não consegue chegar aos resultados, né? De todas as formas, a gente sabe que a questão do tráfico de drogas é um problema importante, a questão de lavagem de dinheiro é um problema importante, tudo isso ajuda a estruturar a criminalidade organizada, que acaba sendo financiada e se mantém com muita força. Mas eu continuo batendo nessa tecla, a gente precisa ter esclarecimento dos crimes e investigação no nosso país, inclusive para poder responder. É mais ou menos nessa linha. A polícia precisa se capacitar, combater o crime com inteligência. Agora, que o financiamento do crime é muito interessante. Eles hoje já financiam até gestores públicos para chegar ao poder. Isso é muito perigoso, porque ele pode ter até gente que trabalhe com a lei. Sim. Isso é muito ruim. Então, a questão do financiamento do crime, a polícia brasileira ainda não conseguiu, na verdade, chegar a um caminho de combater diretamente. Está envolvida a lavagem de dinheiro, é uma das coisas mais perigosa nesse país, a lavagem de dinheiro. De repente alguém usa droga, vende drogas à vontade e lava o dinheiro nos eventos. Muitos eventos servem para lavar dinheiro. Vou dar um exemplo. Tem lugar que você não vê 50 pessoas, mas diz que vendeu ingresso para 10 mil, 20 mil pessoas durante um ano, um mês, sei lá. Então são muitas formas. Por isso o governo tem que fazer o cadastramento de todo restaurante, cadastramento dos pontos de festa, boate, tudo, e controlar. A Receita precisa trabalhar mais, a Receita Federal. É aí que a gente vai encontrar onde o crime é financiado. E, doutor Fenelon, Pernambuco tem investido em ações contra o crack. Qual que é o foco desse trabalho? Olha, são duas formas de combater o crack lá temos. A forma repressiva e a forma do resgate. A forma repressiva, que o nosso projeto, por sinal, com muito prazer, ganhou um prêmio recentemente, o projeto do Ministério Público de Pernambuco. A repressiva é o trabalho policial, principalmente na área das escolas. Lá tem um perímetro de segurança escolar. Não se vende bebidas alcoólicas em um raio de 100 metros enquanto a escola estiver funcionando. E estamos retirando todas as barracas que ficam na calçada das escolas. Muitas dessas barracas que aparecem boazinha é onde o ponto de apoio da entrega de drogas, porque tudo passa pela escola. A escola está órfã hoje, então o trabalho repressivo da polícia no raio de 100 metros, junto com o governo municipal. Foram retiradas as barracas da porta da escola e os restaurantes que são fixos, ele não pode vender bebidas enquanto a escola estiver aberta. Vende qualquer coisa, mesmo bebida alcoólica. Qual foi a principal dificuldade em implementar essa medida? Olha, o poder municipal é só querer, tem alvará. O bar só frequenta com alvará. O que não cumprir, a lei municipal que nós estimulamos a ser criada nos municípios, que estão sendo criados em Pernambuco, pode fechar aquele restaurante. Então, ele tem que entender que é um trabalho do futuro, da paz. E nós conversamos com eles, com os comerciantes, estão indo bem. E o educativo qual é? Parte pela escola, de novo, e a saúde. Nós treinamos agente de saúde. Porque o agente de saúde, ele trabalha lá no front. Ele conhece onde está o drogado. Ele detecta. E o município prepara uma rede de proteção. Aí vem o resgate, onde trabalha psicólogo, onde trabalha pedagogo, onde trabalha a polícia também é preparada para trabalhar com esse caso. Então, se combate as drogas, em Pernambuco está dando certo o combate, na área do Sertão, por sinal, na área de Arco Verde, onde nós temos uma redução muito grande no combate nas drogas. Trabalhamos com essas duas frentes. E essas duas frentes é o repressivo e a educação. Preparar com o apoio de uma rede onde trabalha a igreja também, até porque hoje as pessoas abandonaram a religião. Então a igreja, de uma forma geral,
pode ser da católica o mal. A dificuldade é a vaidade desse país. A igreja católica ser melhor do que a evangélica, assim vice-versa, um poder maior do que o outro. Finalmente, em 2 palavras, eu quero dizer, repressivo, uma e outra de resgate. Uma polêmica muito grande nessa questão do crack aqui em São Paulo é a questão das internações compulsórias. Como que você vê isso, Carolina? Olha, a questão da internação compulsória é muito complexa, né? A gente sabe que ela pode funcionar em casos muito específicos e funcionar para uma finalidade específica, que é se a pessoa está muito usando compulsivamente, correndo risco de vida, numa situação aguda, eventualmente a internação compulsória pode frear aquela situação que a coloca em risco de vida ou risco de vida de uma outra pessoa. Mas como tratamento terapêutico, ela não funciona. Quer dizer, a gente sabe que, do ponto de vista psicoterapêutico, para o tratamento dar certo, a pessoa precisa querer ser tratada, né? É muito difícil, muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer essa escolha, mas isso é o elemento-chave que faz funcionar. Então, ela pode ser pontualmente útil, mas não vai ser a internação compulsória que vai garantir que aquela pessoa seja, de fato, deixe o vício. Ela vai dar conta de um problema, de um risco eminente naquele momento, mas não é a forma de tratamento adequada. Só acrescentando a questão socioeducativa, que é outro problema muito sério. A cidade não cuida da sua criança ou adolescente. Se cada cidade tivesse um centro para reeducar aquele menor infrator, aquela criança ou adolescente, a situação melhoraria. Por quê? As crianças, os adolescentes, me permita, quando cometem algum ato infracional, ele fica numa área onde tem 300 crianças, onde só pode ficar somente 70 ou 50. O que a gente fez lá em Pernambuco, nós conseguimos forçar o prefeito a dar o terreno e o governo investiu. O governo investiu na construção. Então lá, hoje, são só 70 pessoas por cada centro socioeducativo. Acabamos de inaugurar um essa semana, na cidade de Vitória, em Pernambuco. Lá tem educação para eles, porque o único resgate dessas crianças é voltar a estudar. Quando a gente volta a estudar, a gente pensa no emprego, a gente pensa em ser cidadão. Então, por isso eu estou batendo nessa tecla. Não tem criança e adolescente que esteja nesse centro socioeducativo que não volte à sociedade sem ter educação. Olha só, Marcelo Paiva coloca aqui um outro ponto. A posse de arma de fogo dá mais segurança ou não para o cidadão? Olha, essa também, mais uma vez, é uma questão polêmica, né? E a gente sabe que você tem 2 categorias. A posse, que é você ter a arma em casa, e o porte, que é você sair com a arma na rua, né? Em ambos os casos, a presença da arma aumenta muito mais o risco de algum tipo de violência mais grave. Em casa, por quê? Se alguém entra, por exemplo, assaltar a sua casa, você sempre vai contar com um elemento surpresa. Por mais que você tenha habilidade para usar aquela arma, você vai ser surpreendido, né? E o risco de, ao sacar aquela arma, gerar uma violência maior é gigante. Além disso, a gente vê muitas situações de disparo acidental, de mortes de criança que pega a arma dos pais, né? Então, por mais que se ache que a arma esteja segura, o fascínio que uma arma exerce dentro de casa aumenta muito o risco dessa arma em casa. E o porte de arma, como a gente viu, e um dos motivos que fizeram uma redução significativa dos homicídios em São Paulo, por exemplo, é a retirada de armas de circulação. No caso, quando os homicídios são praticados por motivos banais e há uma arma de fogo ali, a chance do conflito ser letal é muito maior. Então, a arma, ela gera uma falsa sensação de segurança, né? O debate é muito, é o meu direito de defesa, de segurança, só que a presença da arma não garante segurança, ela aumenta o risco. Concordo plenamente, Carolina, perfeito. Cidadão, uma arma em casa é um perigo, uma criança pode usar aquela arma, a pessoa não se prepara para usar a arma, o bandido, o elemento que não vai atacar alguém, ataca de surpresa. Como é que você não é nenhum faroeste que puxa rápido e atira o gatilho e acerta para a sua legítima defesa? Somos contra a liberação de arma. A arma é só para o aparelho policial que sabe trabalhar e muitas vezes só é besteira. A gente vê por aí. Imagina o cidadão com a discussão em casa, a violência contra a mulher vai aumentar muito mais ainda. Agora, por outro lado, o Birajara da Silva pergunta o seguinte: desmilitarizar a PM é o caminho para diminuir a violência policial contra o cidadão? Não. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem feito muito essa discussão, né? E eu acho que com as manifestações, essa questão da desmilitarização apareceu com muita força. A gente costuma dizer que
é necessária uma reforma da polícia no Brasil. E não necessariamente só a desmilitarização. Quando eu falo uma reforma, a gente sempre fala da PM, da Polícia Militar, mas a gente precisa falar das duas polícias, civil e militar. A Polícia Militar faz o trabalho ostensivo na rua e a civil investiga. Esse modelo fragmentado faz com que a nossa segurança não seja eficiente, porque uma polícia não conversa com a outra, não há troca de informação, não há compartilhamento de atividades. Então a gente advoga a reforma policial. O que seria isso? A gente não ter mais um modelo de duas polícias, mas ter uma polícia de ciclo completo, uma polícia única nos estados, né, não militar, uma polícia civil, de natureza civil, né, com uma carreira única, quer dizer, que o policial entre como soldado ou a patente mais baixa e possa atingir a patente mais alta. Hoje isso não acontece. E aí a gente acredita que assim, com essa reforma mais estrutural, a gente conseguiria diminuir a violência policial no Brasil. Estamos numa convulsão social. Essa sensação de segurança e aumentar o número de policial não vai resolver. Nós, como já falei inicialmente, estamos reféns de uma sociedade que não cuidamos no passado. A gente precisa repensar esse modelo de polícia, mas respeitar na cidadania desse país. Os homens públicos precisam entender que eles nasceram, essa é aquela função para ajudar, para servir. Preciso dar um basta nos desvios de recursos públicos que revolta o cidadão que está pendurado no ônibus. Muito ele parte, e a polícia é quem sofre, porque a polícia vai ter que reprimir. Então é uma convulsão social que está acontecendo num país de muito tempo. As políticas públicas não funcionaram e os invisíveis de hoje estão aparecendo visivelmente com as armas nas mãos e nos fazendo reféns. Agora, que a polícia precisa ser capacitada, precisa. Não é aumentar o número de policiais, é capacitá-los. Nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço também. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde.